Então, começando o nosso segundo vídeo dessa semana, voltado aí para introduzir o assunto filosofia e ciência. Na verdade, agora a gente já vai começando a aprofundar um pouco a coisa, porque a gente vai falar especificamente de um pensador, que é o Karl Popper. Mas antes de falar do Karl Popper, só retomar o que eu estava falando no vídeo anterior. Então, existe uma tensão entre filosofia e ciência, porque a ciência ela se baseia muito na experiência. Tá? Experiência, fiz lá o teste, fiz lá o estudo, percebi que dá certo, acabou. Quer dizer que sempre vai dar certo? Pode ser que não. Né? Na verdade, muitas vezes o avanço, inclusive, da ciência está relacionado a isso, às exceções. Toda teoria científica, ela vale até que se prove o contrário. Né? É só a gente parar para pensar. Por muito tempo, a humanidade acreditou que a Terra era plana. Tudo bem que ainda tem gente que acredita nisso. Mas, basicamente, desde o século XV, século XVI para cá, ninguém mais acredita que a Terra é plana. Tirando aí alguns aloprados. Mas praticamente ninguém mais acredita que a Terra é plana. Afinal, tem diversos estudos que comprovam o contrário. Mas a questão não vou entrar muito nessa senda para não me prejudicar, mas para não, enfim, eu nem conheço toda a teoria dos terraplanistas. Mas a grande questão as teorias científicas, elas são válidas até que se provem o contrário. Se de repente amanhã provam que a Terra não é nem redonda, esférica e nem plana, mas sei lá, se provasse que a Terra era de outra coisa, estou usando um exemplo besta, mas só para a gente entender, né? Se provasse que a Terra tem um outro formato, mostra-se que a teoria que a gente tinha estava errada. Porque existem as exceções. E assim, lógico, sobre a questão do formato da Terra não tem muito o que discutir, mas outras questões podem ser discutidas. Só a gente pensar, por exemplo, eu sempre uso isso como exemplo, a questão do átomo. Né? A estrutura que a gente tem de átomo, a ideia que a gente tem de átomo na nossa mente, que ela a circunferenciazinha central e as bolinhas rodando em volta, né, que representaria os prótons e os elétrons, ela é uma estrutura que assim, ela é intuída, porque a gente não consegue observar um átomo nem mesmo com o microscópio. Então é uma estrutura que meio que se imagina, né? Claro que não é uma imaginação louca, mas é meio que se imagina. De repente, amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, a ciência pode descobrir que o átomo não tem nada a ver com aquilo ali. Né? Então, só para a gente poder entender. Mas vamos lá, para o Popper, que na verdade está muito ligado a tudo isso que eu estou falando. O Popper ele é um grande crítico do método indutivo. Ele vai dizer que a indução não existe. Não dá para confiar no método indutivo. E aí ele propõe uma outra alternativa para o método indutivo. Então, só para a gente contextualizar, o Karl Popper é um filósofo do século passado, eu acho que eu comentei isso na última live, né? Eu sei que eu comentei em algum vídeo, não lembro exatamente qual. O Karl Popper é um filósofo do século passado, ele morre em 1994, se não me falha a memória, então é um filósofo relativamente recente, a morte não tem nem 30 anos. Quando a gente fala de história da filosofia, alguém que morreu há 30 anos é pouca coisa. Quando a gente estuda, sei lá, Platão, que viveu há 2.500 anos. Então, assim, é um pensador que está muito ligado ao contexto que a gente está vivendo. Né? Principalmente ao contexto das inovações científicas. A ciência se impôs no decorrer da história, principalmente, sei lá, nos últimos 200, 300 anos, como a grande detentora da verdade, como a grande área do conhecimento que produz a verdade e tudo mais. E é fato, a ciência ela dá respostas para problemas que até então outras áreas do conhecimento não deram. A própria filosofia, pela sua natureza, não conseguiu dar respostas para uma série de problemas que a ciência hoje dá. Só que a ciência também tem seus problemas. É isso que eu quero que fique claro. Não vou aqui bater na ciência, porque inclusive nós estamos numa fase que nem dá para bater na ciência atualmente. A gente já tem discurso demais de gente aí batendo na ciência, nesse caso da pandemia e tal. Mas o que eu quero que vocês tenham com clareza é que a ciência também tem seus limites. A ciência também tem seus problemas quando a gente para analisar a estrutura dela. E aí mais o que eu quero dizer é que
Não é bater na ciência, mas é mostrar que a nossa capacidade de conhecer, ou a nossa capacidade de resolver problemas, ela é limitada. A pandemia é um grande exemplo disso. De alguma forma, o corona já está atingindo a humanidade, já tem aí pelo menos uns 6 meses, porque começou na China entre fim do ano passado e começo desse ano, e ainda a gente não conseguiu dar uma resposta para isso. Mostra o quanto a ciência não tem resposta para tudo. Se a gente vai mais atrás ainda na história da humanidade, a gente pensa na AIDS, que ainda é uma doença sem cura. Por mais que ela tenha um tratamento, é uma doença sem cura. Mas enfim, vamos voltar para o Karl Popper. Só um parêntese aí. O Popper, então, o que ele coloca? Ele vai colocar uma alternativa ao método indutivo, que ele chama de falseamento ou falsificacionismo, enfim. Ele vai dizer que uma teoria científica ela deve ser válida quanto mais falsificável ela for. Quanto mais eu conseguir propor alternativas falsas, afirmações falsas, e eu perceber que aquelas alternativas falsas, aquelas afirmações falsas, não se comprovam, a minha teoria científica é válida. Se não, aí a minha teoria científica ela tem que ser questionada, tem que ser descartada, enfim. Então, eu vou falsificar uma teoria o máximo possível. Eu vou fazer afirmações que eu não percebo na realidade, para ver se de repente alguma dessas afirmações elas têm validade ou não. Tentar entender isso. Porque assim, para explicar isso é complicado. Eu vou tentar com exemplos para ver se fica um pouco mais clara essa ideia. Então, pegando o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco, lá no vídeo anterior, sobre pegar as coisas e jogar para ver se cai ou não, né? Então, a afirmação é: todo objeto suspenso no ar, uma vez que ele seja mais pesado que o ar atmosférico e tal, ele cai, ele é atraído pela Terra. Essa é basicamente a formulação da lei da gravidade. Né? Não sei se está exatamente lá, desse jeito no livro de física e tal, mas basicamente a lei da gravidade é isso. O objeto, ele é atraído, todos os objetos são atraídos pelo planeta Terra. Desde que, obviamente, sejam objetos que pesem mais do que o ar atmosférico. Se pesar menos, acaba flutuando. Por um tempo, né? Enquanto tiver gás que é mais leve do que o ar atmosférico. Mas, enfim. O que seria um possível falseamento dessa teoria? Dizer que todo objeto suspenso no ar, sem ter nada segurando, ele não cai, ele flutua. Isso é um falseamento, é uma coisa que no normal não acontece. Todo objeto suspenso no ar, ao invés dele cair, ele vai sair voando. Todo objeto suspenso no ar, ao invés dele cair, ele explode. Isso são falseamentos. Tinha um exercício no caderninho do aluno que eu sempre pedia para fazer, no caderninho antigo, que eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouco essa ideia de falseamento. Talvez eu até tente postar lá vou ver se eu acho, porque é do caderninho antigo. Vou tentar postar no Classroom, para quem for meu aluno. Mas basicamente era o desenho de um professor, parecia ele a figura de um professor, em pé, num plano inclinado, se eu não me engano, para a direita, né? E ele tinha uma borracha na mão. Aí a frase é: se eu soltar, a frase verdadeira, né? Se eu soltar a borracha, ela vai cair e vai rolar para a direita. Afinal, o plano é inclinado para a direita, obviamente vai cair para aquele lado. E aí, as possíveis falsificações. O exercício dava o exemplo e depois pedia para o aluno completar com mais exemplos, né, com outros, para vocês criarem outras situações. Aí diz: se eu soltar a borracha no ar, ela não vai cair. Se eu soltar, ela vai cair e vai rolar para a esquerda. Se eu soltar... E assim vai. Então isso é para a gente poder perceber o que é o falsificacionismo. Né? É falsificar uma teoria o máximo possível para que ela ou possa resistir, uma vez que ela resista aos falseamentos, ela vai continuar sendo válida, ou se ela não resistir, o que eu tenho que fazer é descartá-la. É criar uma outra teoria científica, tentar uma outra explicação. É lógico, ela vale muito mais como um teste da lei científica do que propriamente para você criar uma nova lei científica. Pelo menos ela em si não chega a nada. Mas ela vale como um teste para você perceber
se a lei científica é válida ou não. Mais uma vez, percebam aqui como tem uma certa ligação com o pensamento do Hume. Assim como o Hume dizia que não é porque eu sempre vi o Sol nascer que necessariamente ele vai nascer amanhã. É mais ou menos a mesma ideia que o Popper está se inspirando. Não é porque todas as vezes eu soltei um objeto no ar e ele caiu, necessariamente ele vai cair. O Popper fala alguma coisa sobre os cisnes, né? Eu não lembro exatamente como é que é a frase dele, mas ele fala alguma coisa assim, criticando o método indutivo, diz que não é porque todo cisne é negro, ou não é porque até hoje eu só vi cisnes negros, que necessariamente todo cisne é negro. Então isso pra gente perceber, ou ele fala que o cisne é branco, eu não lembro exatamente como, depois de repente eu posso até postar, até aqui eu tenho o livro do Popper, é fácil de eu verificar. Mas só para a gente perceber que, na essência, o que está sendo criticado é o método indutivo. E na essência da crítica ao método indutivo, a crítica à generalização. Que é uma coisa que eu já falei, inclusive até como dica de avaliação. A generalização geralmente é perigosa. Se eu falar que toda generalização é perigosa, já estou generalizando. Mas a generalização geralmente é perigosa. Não dá para eu dizer com certeza que todos os casos são sempre assim e vão ser sempre assim, sempre. Né? Pode acontecer de ter exceção. Eu sempre uso como exemplo, quando a gente está em sala de aula, a ideia lá da condutibilidade elétrica dos metais. Diz a química, né, os estudos e tal, que, inclusive na tabela periódica, quando você vai estudar lá metal, uma das características são condutores de eletricidade. Então, todo metal conduz eletricidade. Isso é uma experiência, isso é fruto de uma experiência. Fizeram experiências com os metais, percebem-se que o metal conduz eletricidade. Mas se em algum lugar do planeta Terra acharem lá que seja 100 gramas, 200 gramas de ferro, de prata, de ouro, seja lá qual for o metal, e ele não conduzir eletricidade, a gente já tem uma exceção na regra. Pode até ter um porquê, mas ainda assim a gente tem exceção na regra. Então a grande crítica do Popper vai estar no método indutivo. E aí ele propõe o método do falsificacionismo como alternativa, ou falseamento, de repente vocês pesquisando aí vão encontrar também essa palavra. O falsificacionismo ou falseamento é um método alternativo ao método indutivo para tentar testar, para verificar se uma lei científica ela tem valor ou não. E aí, para concluir, né, o Popper então vai chegar na conclusão de que toda lei científica ela tem que ser o mais específico possível. Né? Você vê que quando eu falei aqui da lei da gravidade, eu tentei ser o mais específico. Eu falei todo objeto suspenso no ar, sem ser segurado por nada, uma vez que ele pese menos do que o ar atmosférico. Porque se eu simplesmente falo todo objeto solto no ar ele cai, eu não estou sendo muito específico. E aí, se eu não for muito específico, há a possibilidade da minha lei ser facilmente negada. Porque alguém vai pegar e vai falar, mas e a bexiga de gás hélio? E o avião? Né? Mas tem um porquê. Bom, mas você falou todo objeto suspenso no ar, então a sua teoria não é muito justificável. Então é isso que o Popper vai falar. A lei científica ela tem que ser o mais específica possível. E quando a gente começa a especificar muito alguma coisa, já não dá para dizer que é algo universal. Ainda assim, a ciência trabalha com leis universais. Que, como eu disse, já foi no vídeo anterior, eu estou gravando um depois do outro, como uma coisa, a lei é universal, tá? Não é porque é universal que necessariamente vai ser sempre assim. Né? O método indutivo ele pode ter seus problemas. Então, basicamente, é isso. Né? É isso que eu queria falar nessas aulas de hoje. Então, na semana que vem, eu começo a falar do Thomas Kuhn, que é um outro filósofo também relacionado à ciência. De alguma forma, o pensamento dele dialoga muito com o pensamento do Popper. Os dois são da mesma época. Não sei se chegaram a trabalhar junto, não sei se chegaram a se conhecer. De repente posso até analisar isso para falar na próxima videoaula. Mas os dois são praticamente da mesma época. Tanto que o Popper morre em 94 e o Kuhn morre em 96. Então, são dois filósofos mais ou menos da mesma época que questionam a questão do método científico. Então, basicamente é isso.
Com isso, então, a gente dá início agora, né, com essas duas aulas, a gente dá início à matéria do segundo bimestre e orientações sobre avaliação e tudo mais. Aí depois, o que é específico aqui de quem é meu aluno, isso a gente vai trabalhando no decorrer aí do bimestre, ok? Com isso, eu termino. Tchau, tchau, gente.